O One Punch Man fez isso com a gente, ele traumatizou todo mundo por 7 episódios. E agora você vê um pouquinho de fluidez e, meu Deus, é meio estranho isso. Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de One Punch Man 3, que surpreendeu todo mundo, eu incluso. No episódio 8, teve animação nessa meleca. Alguns podem estar pensando, pô, Mark, que ódio no coração. Olha, todo mundo que passou pelos 7 episódios que eu passei antes disso, deve estar com ódio no coração também. Só esse episódio aí não vai acabar com ódio no coração, não. Mas já é uma melhora. Até a nota desse episódio ficou bem melhor no IMDb. Não é uma nota fantástica, eu vou comparar notas boas de verdade, mas comparado ao do episódio anterior, né? Mas bom, vamos lá. Pros doidos que entram nesse vídeo aqui sem saber nada da história, só de curiosos. A história acompanha um super-herói que ficou entediado depois de ficar forte demais e derrota quase qualquer inimigo em um soco. Inclusive, andam rolando várias reclamações que ele não tá aparecendo. Pois é, ele tava aparecendo um pouco no começo, em várias cenas de comédia geralmente, mas desapareceu desde que começou pra valer esse arco aí da invasão da base dos monstros. Isso é normal, aconteceu igualzinho no mangá também. Ele vai aparecer de vez em quando, vai ter uma ceninha de comédia ou outra nessa temporada. A participação significativa dele tá na opening, tá spoilado lá. Ele lutando contra o Orochi, vai ser a luta final dessa temporada. Mas pra quem quer o Saitama aparecendo pra caramba, como foi a primeira temporada, por exemplo, sinto muito. Não vai ser o caso. Ele vai ter aparições aqui e ali. De resto, vai focar em vários heróis diferentes aí, geralmente do Rank S. Que foi exatamente o caso desse episódio, focando no Flash. E lembrando do mangá, que tinha uma luta enorme nessa parte, eu tava me cagando de medo. E esse negócio, nossa senhora. Só que aí, acontece isso. Notaram o que de estranho aí? Ele atravessou os bichos e continua andando. Se fosse seguir o painel do mangá à risca, como eles estavam seguindo, copiar, colar e ainda mais simplificado que o mangá, ele não estaria correndo, ele estaria estático atrás dos bichos, só mostrando que ele passou por eles e o sanguinho voando ali atrás. Bate perfeitamente com o padrão dos outros episódios. Era exatamente o que eu estava esperando. Então, quando ele saiu andando depois de acertar as criaturas, isso não tá normal. E aí seguiu para uma outra cena que me assustou um bocado. Foi essa. Cara, teve animação ali. No comecinho da luta eles já botaram animação, tinha coreografia ali. Não é tão fantástico assim, mas a gente já baixou a expectativa tanto, mas tanto. A gente já tava com a expectativa baixa quando começou o One Punch Man. E a gente foi descendo a cada episódio, porque não foi baixo o bastante. Foi a impressão, eu acho, da maioria das pessoas. Eu avisei, expectativa baixa, hein? Lá no chão. E aí a gente teve que ir cavando pra debaixo da terra, e mais, e mais. O fosso já tava lá com muitos metros. No episódio 6 a gente já tava no magma. Pô, como desce mais que isso? Não dá, pô. Eu tô no magma aqui da terra. E aí vem esse episódio e a gente saiu do magma. Tá ok, tem um pouquinho de fluidez ali, tá meio simplificado aqui, dá pra achar umas coisas pra reclamar, mas nossa, teve várias sequenciazinhas e vai seguindo assim, como assim? Tipo, não era pra eu ficar assim, tá? Isso é errado. Mas o One Punch Man fez isso com a gente, ele traumatizou todo mundo por 7 episódios. E agora você vê um pouquinho de fluidez e, meu Deus, é meio estranho isso. Seguindo essa cena aí do Flash lutando contra esses ninjas, eles trocaram a ordem. Eu não achei que cria um efeito tão interessante, mas no original ele corta toda aquela área lá, essa cena, esse painel, e aí depois ele acerta eles. Na animação eles inverteram a cena. Ele primeiro chega neles e aí depois mostra o After Effect. Foi tão rápido que só depois teve efeito do corte. Eles inverteram o negócio todo. Funcionou também, não ficou ruim, mas o painel do mangá acaba dando um impacto maior. Então esse é um exemplo de que, embora tenha melhorado, tem umas cenas bem decentes ali, ainda não foi aquele negócio fantástico, principalmente se você comparar o mangá. E bom, eles vão para uma outra área, e essa cena também me assustou, porque o normal seria eles botarem um quadro estático lá, aquela PGM deles caindo de forma tosquíssima. Mas não, teve movimentação aí. Eles estavam tentando pegar os painéis do mangá e criar ligações entre as cenas, o que eles não faziam nos episódios anteriores. Não tinha criatividade para isso. Eles só passavam de uma cena de um painel pro outro, jogavam de forma fria e escrachada, era horrível. E continua com algumas cenas bem interessantes. Se você pausar, não é notar que tá meio simplificado, problemas aqui e ali, mas tá tendo uma fluidez, uma coreografia de verdade ali, então, olha, comparado com o que a gente viu antes, não vou reclamar disso não, tá ótimo. E a luta contra esses ninjas segue por um bom tempo e com várias sequências dignas, pelo menos. Um quadro semi-estático aqui e ali que dava uma quebrada, mas, de novo, comparado aos episódios anteriores, tá muito melhor. Mas a gente não pode ter tudo, então a patifaria voltou no final da luta. Como assim?
Bom, eles pararam de fazer ligações entre os painéis e começou a ter umas cenas bem cortadas de um momento pro outro. E algumas cenas extremamente bizarras, como um PGN travado do personagem, tá vendo? Travou nele e ele subindo, assim, ficou bem bizarra essa cena. Teve outras também, essa cena aí também ficou meio mequetrefe. Teve várias cenas meio zoadas nesses momentos aí. Em termos de plot, o Flash estava ganhando fácil antes, aí eles se transformam em monstros, parece que eles viraram a situação, inclusive o Flash perdeu a espada dele. E aí vem a virada, ele usa um golpe dele lá que ficou mais ou menos, tipo, de novo, eu já vi coisa muito pior nessa temporada, mas não foi aquele negócio fantástico também. E por favor, não pause essa sequência, porque vai ter umas surpresas. Cara, o bicho virou gelatina no negócio. Mas, de novo, tinha movimento, pelo menos, né? E aí vem esse painel aí. Tinha que estragar a bodega, né? Porque tava até ok. Problemas aqui e ali, mas tá dando pra levar. Aí eles finalizam assim. Os bichos parecem papel ali atrás. Não tem volume no corpo deles. Então ficou bem bizarro isso. Essa cena no mangá em comparação. Então eles se deram um trabalho, fizeram um negócio legalzinho até ali em várias partes. E aí no final, onde tinha que investir mais, eles fizeram até fluido algumas partes, só que totalmente distorcido lá, ultra simplificado. Faltou muita revisão e acabamento aí pra esse negócio ficar melhor, dava pra ter ficado bem melhor. E claro, a cena de finalização, podiam ter caprichado mais nela também, né? Tinha que ter dado uma detalhada a mais. Porque tanto trabalho fazer as outras partes pra parecer que investiram menos no final da luta, ficou estranho isso. Essa parte eu achei interessante também porque eles desenharam realmente os raios devagar subindo, que é a representação, obviamente, dos personagens ali, cada um uma cor. Mas eles fizeram o que em episódios anteriores? Eles botavam todos os raios direto, pra não ter esse trabalho de animar os raios subindo devagarinho e tal. Não, eles botaram tudo direto lá. O mangá você entende que não vai botar quadro a quadro, os raiozinhos passando devagarinho. Você pega a ideia de que eles foram lá do fundo até em cima lutando. E numa animação, obviamente, você quer ver um negócio completo lá. E eles fizeram isso. Então, de novo, dá uma diferença absurda, porque a gente teve episódios anteriores aí. Até esse negócio aí que é relativamente simples. Quem quiser vai encontrar um bando de cena pra zoar, que ficou meia boca, mas teve muita cena decente também. E esse é que é o ponto. Se você tiver muita cena decente, você acaba compensando um pouco as cenas zoadas. Se você só tem cena zoada, como foi vários episódios anteriores aí não tem o que defender, pô. É um bando de cena ruim, a maioria das cenas muito ruim. Aí não adianta botar uma cena de 5 segundos decente ali no meio. O pessoal vai meter o sarrafo. Esse episódio, os memes já foram bem mais controlados. Por quê? Porque teve várias cenas decentes. Eu acho que estava todo mundo meio... Como assim? Entendeu? Com esse episódio, porque não esperava que ia ter um episódio com movimentação fluida de verdade ali. Alguns podem ter ficado decepcionados também, né? Já estavam preparando, pô, qual vai ser o meme? O cara é doido pra pegar os prints lá, pra criar os memes, como assim? Em parte levaram um banho de água fria. Ou não, porque ainda tem mais parte pra fazer uns memes sim. Só menos que os episódios anteriores. E bom, o episódio foi só isso? Não. Tem um papinho dos ninjas também pra tentar humanizar eles, que eles fizeram tudo aquilo porque queriam se ver livres, o negócio dos ninjas e tudo mais. Então, ok, mas não dá tempo bastante pra você se importar de verdade. É só pra não parecer aqueles vilões, filhos da mãe, por isso mesmo, entendeu? Tinha uma motivação ali por trás. A segunda metade do episódio foca no Child Emperor, embora chamem ele de Kid Emperor dentro do anime, tanto faz, honestamente. Ele consegue resgatar lá o refém, enfrenta essa Fênix, que ele derrota muito fácil. O desafio de verdade acaba sendo esse cara aí, cujas invenções dele não parecem fazer grande coisa. Ele até bola uma estratégia e tal, mas é pra conseguir distrair esse robô enquanto ele sai correndo. E termina assim, com o gancho lá do que vai acontecer. Essa cena final, inclusive, é feia pra burro. Eles ficam repetindo poucos frames lá pra dar a sensação de movimento. Nossa senhora. Mas, pra ser justo, antes disso teve algumas cenas que ficaram legais. Outra coisa que vale destacar é que não teve cortes nesse episódio, diferente dos outros que cortaram um bando de cena e tal, trocaram coisa. Aqui não, aqui seguiu o original, acrescentando umas ligações que precisava, obviamente, entre os painéis. Eles usaram o recurso aí de fazer várias coreografias, principalmente a parte do Flash, em CG antes, e aí depois os animadores desenhavam por cima. Essa técnica funciona muito bem, inclusive já usaram em Demon Slayer, só que em Demon Slayer eles conseguem disfarçar a ponto que você nem nota isso. Enquanto aqui, olha, tem umas partes que estavam meio engessadas da luta, e aí dava pra notar. Pô, parece em CG, mas ao mesmo tempo parece animação 2D, porque fizeram em CG e depois desenharam por cima lá em 2D. Então por isso que parece uma mistureba ali. Já em Demon Slayer você não sabe basicamente que eles usaram isso, até eles mostrarem pra você, de tão bem feito que fica. Só que, de novo, comparado a meleca que a gente teve nos episódios anteriores, cara, pode usar mais, tá de boa, usa mais, não tem problema não. Ficou muito melhor. Esse, na verdade, é o episódio mais bem animado até agora. Assustadoramente, mas é. Não vai deixar todo mundo satisfeito, mas,
Cara, que evolução comparado aos anteriores. Se ficar assim, daqui pra frente, tá até ok. Eu tava totalmente preparado pra ficar traumatizado com a luta do Flash, porque eu sabia que era uma luta enorme no mangá. E aí eu fazer tudo de painelzinho estático ali, e, meu Deus do céu. Mas não, teve algum mínimo esforço nessa meleca, pelo menos pra esse episódio. Nesse episódio também teve mais animadores experientes trabalhando, inclusive teve 3 animadores listados ali como animadores de ação, fora 2 bons animadores de dentro do estúdio JC Staff, que foram listados aí embaixo também. Teve também um supervisor de ação, então tinha toda uma equipe de ação pra fazer esse episódio melhorzinho. O engraçado é que, pra ter uma equipe dessa, você pensaria, cara, vai ser um episódio premium, olha a equipe e tal, chamaram tudo dividido e tal. Não, só ficou melhor que os anteriores. Então essa parte é meio triste se você pensar a respeito. Mas o ponto é que a gente teve uma melhora. E eu gostaria que ela se mantivesse. Inclusive, tinha gente que já tava me perguntando, pô, Marco, será que não dá pra ter pelo menos só mais uns 2 episódios como esse? O pessoal tá pensando pequeno ainda. Já tem gente querendo todos os próximos assim. Teve um só, não, só 2 tá bom e tal. Não vou nem pedir muito, entendeu? Eu imagino só a pessoa chorando e tal, sangue saindo lá dos olhos. E aí, só 2 assim, eu já ficaria feliz. Depois de tudo que aconteceu, né? Dá pra entender. E sim, eu acho que dá. Mais uns 2 episódios, no nível mais ou menos desse, eu acho que é possível. O episódio final sempre tem mais investimento no episódio final. E deve ter um outro aí, até chegar lá, que deve ter um investimentozinho um pouquinho maior também. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse episódio foi esse pessoal aí do 3D, que se envolveu na parte da coreografia de ação. Cara, por favor, chamem mais esse pessoal, porque eu não vi eles listados no staff dos outros episódios, que foram muito piores que esse. Então, esse negócio de modelar ação em 3D fez tanta diferença assim, faz mais disso, coloca nos outros episódios, coloca na próxima temporada, enche disso, porque claramente funciona. Eles não conseguem usar tão bem quanto outros estúdios, vários animes já usaram isso, não é um negócio necessariamente novo, mas tem que saber usar também para ficar perfeito. No caso deles não fica perfeito, mas fica muito melhor que o padrão. Então pode usar mais, mandem a brasa. Já que são todas lutas grandes a partir de agora. Alguns já devem estar pensando, pô, Marco, então guardaram dinheiro para esses episódios, já que as lutas de verdade começam aqui? Olha, tem uma parte grande de luta lá na luta do Garou, quando ele invade a base dos monstros lá. Aquilo ali é uma das lutas bem longas até. E ficou daquele jeito lá, então não, eles não estavam guardando para lutas longas não. Aparentemente só algum episódio ou outro que eles conseguiram uma equipe melhor ali. Ou, de novo, foi um detalhe que o diretor notou em algum momento da produção que, cara, tá ficando ruim esse negócio. E ele tomou providências lá para trazer um pessoal para auxiliar ele para melhorar as cenas de ação. Se foi esse o caso, foi uma decisão a partir de tal ponto da produção, isso pode se manter para os próximos, porque seria uma evolução dele, já que, de novo, esse diretor não tem experiência em anime de ação. É o que eu venho falando desde o começo, era o maior medo que esse cara não tem experiência nisso. Aí dão um anime lotado de ação pra ele. Como é que ele vai sair? Daquele jeito que a gente viu até o episódio 7, né? Só que ele foi aprendendo, né? Não é possível que a pessoa não aprende com os erros. Olha, tá meio complicado aqui, tô apanhando pra fazer as cenas e tal. Vamos chamar uma pessoa pra me ajudar? Então, talvez tenha acontecido isso. E aí, se ele começou a fazer isso a partir do episódio 8, ele pode tentar manter isso pros próximos episódios. Então a gente pode ter uma evolução a partir daqui? Até pode, porque o diretor meio que aprendeu com os erros. Só que, de novo, isso aqui não é devido às reclamações que teve no episódio 7 ou episódio 5. E esse storyboard do episódio e a equipe, pra ele, já tá trabalhando nesse episódio faz um bom tempo. Por mais que tenha pouco tempo de produção, ainda não dá pra fazer um episódio em uma semana, não é assim que funciona, não. Esse episódio provavelmente demorou no mínimo uns 2 meses pra ser feito. Ou seja, já estavam trabalhando nele quando a temporada começou. Teoricamente. As reclamações constantes aí que vem ocorrendo desde que o anime começou, eu diria que iriam interferir mais, talvez no último episódio, penúltimo até daria tempo, ou então, aí com certeza, uma próxima temporada. Porque aí tem muito tempo pra trabalhar mais até lá, botar uma equipe melhor e tal, às vezes trocar o diretor por um experiente de verdade. E claro, dá mais tempo aí de produção pra eles conseguirem deixar o negócio mais bem acabado, pelo menos. Então, tem bastante melhorias que podem ser feitas em uma próxima temporada. Talvez toda essa reclamação que tá rolando ajude nisso. E até o que eu comentei nesse vídeo de um animador de One Punch Man falando uma abobrinha gigantesca, que deixou claro que tá afetando eles, a equipe e tal, tá todo mundo lá sabendo da revolta que tá rolando. E se eles estão sabendo, a produtora também tá. Eles aparentemente não estão nesse negócio, tamo cagando, entendeu? Tamo nem ligando, tamo nem vendo, vocês reclamando. Era o que alguns estavam achando, que eles não estavam ligando, nem estavam sabendo. Claramente estão. Pode fazer com que eles tomem providências para melhorar as coisas em uma próxima temporada. Alguns vão alegar que a segunda também não tava, aquelas coisas não melhoraram tanto, mas a segunda não teve revolta, gente. A segunda teve um comentário ou outro, tava pior e tal, mas não tinha revolta realmente. Tinha muita gente, tá ok, tá bom assim, bastante, chamando quem tava reclamando de fresco, porque queria um negócio melhor no nível da primeira temporada, e ficou ok, entendeu?
Não teve nenhuma grande gritaria, pressão sobre a staff, não rolou nada disso na segunda temporada. Então essa temporada é um negócio totalmente à parte. Essa realmente tá rolando uma revolta geral, a staff tá percebendo muito bem isso, então quem tá alegando que toda essa reclamação e tal não vai dar em nada, olha, aparentemente tá dando, pelo menos foi a dica que acabou vindo do comentário daquele animador. E com isso, quem sabe a gente não vê uma tomada de providência aí da produtora e uma melhora em vários aspectos aí em uma próxima temporada. Dá pra torcer pelo menos. No nível da primeira temporada vocês não vão ganhar, desistam. Isso aí é aquele sonho impossível. Então o que a gente tem que sonhar aqui é uma melhora. Se voltar ao nível só da segunda temporada de forma consistente todo episódio, já estaria ok. Não seria o ideal, mas já estaria bem melhor pelo menos. E bom, as notas do My Anime List melhoraram depois desse episódio? Não teve tempo bastante pra isso ainda, mas alguns vão classificar que piorou. O problema é o seguinte, a maioria do tempo, desde que eu comentei a nota do episódio 7, que foi essa, na verdade eu sempre boto todas as notas, né? Tá, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pô, marcou de novo, então nesse episódio o pessoal ficou satisfeito. Gente, a maioria da queda da nota é devido ao episódio anterior, porque ficou uma semana lá com o pessoal remoendo aquele episódio, só caindo a nota enquanto isso. Então acabou de sair esse episódio. Se conseguirem manter o nível desse episódio para os próximos, eu acho que a nota para de cair. Pode dar até uma subidinha. Não vai ficar maravilhosa, mas pelo menos dá uma melhorada. Porque tá num nível absurdo de ruim aí, não tem nada no ano inteiro pior que essa nota aí, essa média de One Punch Man no My Anime List. A nota do episódio já ficou bem melhor que do episódio anterior, por exemplo. Mas não é uma nota fantástica. Tem vários animes aí na temporada que pegaram nota já acima de 9. Super comum, na verdade. Vários episódios pegaram isso. Então pegar nota 5, 6 não é nada demais, não. Isso aí é só a nota do episódio, porque alguns já estavam achando que a média de One Punch Man no IMDb. Não, isso aí é nota específica desse episódio. De qualquer forma, eu tô curioso aí pro próximo episódio agora, porque antes era sempre a expectativa do pior, pior, pior. Agora não, eu tô curioso, pô, será que não mantém nível pelo menos desse episódio? Aguardemos aí pra descobrir. De qualquer forma, quem tem interesse nesse assunto de produtora, diretores e estúdio, eu já fiz tier list de tudo isso pros membros, que já ajuda pelo menos a dar uma base. Quem tiver interesse, eu vou linkar pra vocês nos cartões. E quem tem dúvida se vale a pena ou não virar membro, testa por 30 dias. Se não gostar, é só cancelar. Você ganha aí uma pancada de vídeo extra e sim, ganha acesso a todos os vídeos que eu já lancei até agora. Tem mais de 1000 acumulados já. E bom, comentem o que vocês acharam desse episódio 8, se surpreenderam com ele também, ou nem tanto assim. Comentem aí. É isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha ainda acesso a um chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E uma comunidade muito legal de membros, que você pode bater papo ou tirar dúvidas, ou ficar se divertindo compartilhando memes de One Punch Man. De qualquer forma, quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.